Em 2030, o mundo será radicalmente diferente devido a vários avanços tecnológicos. Por exemplo, a IA semelhante a humanos provavelmente se tornará realidade. Até 2030, haverá melhorias exponenciais na capacidade de processamento de computadores, reconhecimento de voz e imagens, aprendizado profundo e outros algoritmos. Da mesma forma, tecnologias de processamento de linguagem natural, como o GPT-3, estão em constante atualização e aprimoramento. É provável que a inteligência artificial chegue ao ponto de passar no teste de Turing. Este é um teste onde um humano se envolve em uma conversa com uma máquina, e a sonda com inúmeras perguntas. Se a máquina convencer a pessoa de que é humana, ela passa no teste. Isso pode levar rapidamente a assistentes virtuais de IA, capazes de conduzir conversas com nuances com você. Posteriormente, essa tecnologia poderia ser aplicada em personagens de mundos virtuais e videogames. 2. Óculos de realidade virtual 8K se popularizarão. Até 2030, a maioria das telas de VR terá resolução de 8K com 4 vezes mais pixels que as telas 4K. Com esses dispositivos, ao visualizar modelos de personagens e objetos de perto, não haverá pixelação visível, resultando em detalhes e realismo impressionantes. Graças a atualizações de equipamentos, os jogos de VR terão latência quase zero e um amplo campo de visão. Ademais, alguns trajes ápticos se tornarão malhas de eletrodos para maximizar conforto e conveniência. 3. Até 2030 a maioria dos headsets de VR poderá incluir interface cérebro-computador para registrar sinais elétricos dos usuários, permitindo que ações sejam direcionadas apenas com o pensamento. Bandanas e pulseiras com sensores não invasivos podem se tornar as opções preferidas para o uso amplo de interface cérebro-computador. Contudo, os efeitos imersivos das interfaces cérebro-computador podem ser limitados agora e usados apenas em situações específicas. No entanto, eles permitirão interações cada vez mais realistas com personagens, objetos e ambientes virtuais no metaverso. 4. Os primeiros computadores quânticos com 1 milhão de qubits surgirão até 2030. International Business Machines e Google poderiam construir cada um computadores quânticos com 1 milhão de qubits. Esse avanço revolucionará como resolvemos problemas de otimização, treinamos e executamos algoritmos de machine learning e entendemos os processos físicos da natureza até o nível subatômico. Isso revolucionará áreas como IA, modelagem financeira, criação de medicamentos, previsão do tempo e segurança cibernética. Até 2035, computadores quânticos totalmente funcionais poderão se tornar disponíveis ao público, na nuvem e comunidades físicas. Até 2035, órgãos humanos impressos em 3D começarão a ser usados para construir sistemas biológicos vivos. Camadas de células podem ser dispensadas das cabeças de impressão e colocadas com precisão microscópica onde são necessárias. Inicialmente, eles construiriam componentes simples, como vasos sanguíneos e tecidos. Em seguida, começariam a imprimir órgãos relativamente simples. Nas próximas décadas, eles poderiam eventualmente imprimir a maioria dos 78 órgãos do corpo humano. 6. Implante cerebral artificial restaurará memórias perdidas. Até 2030, pode se tornar possível replicar pequenas áreas do cérebro com implantes cerebrais artificiais para reparar danos causados pelo Alzheimer, derrames ou lesões. Isso também inclui a restauração de memórias perdidas. Isso ocorre porque esses dispositivos podem imitar os sinais eletroquímicos de regiões como o hipocampo, envolvido na consolidação da informação da memória de curto para longo prazo. O dispositivo substituiria efetivamente partes danificadas do cérebro, prevendo o que elas deveriam fazer de microsegundo a microsegundo, permitindo a transmissão de sinais cerebrais onde antes havia uma lacuna. Entre 2030 e 1940, implantes cerebrais artificiais se tornarão mais eficazes em replicar funções complexas do cérebro. 7. A primeira missão tripulada da SpaceX para Marte, prevista para 2024, será bem-sucedida. Os astronautas chegarão ao planeta vermelho até 2025. Eles usarão a Starship da SpaceX em um foguete super pesado para chegar a Marte. Além disso, eles levarão robôs consigo para realizar atividades como a produção de materiais e peças básicas em Marte. Após pousar em Marte, a nave espacial seria carregada com combustível de foguete à base de metano, que eles poderiam criar em Marte, para retornar à Terra. 8. A primeira versão da internet quântica, que usaria sinais quânticos em vez de rádio para transmitir informações, pode surgir. Esse tipo de internet seria usado principalmente para enviar dados que não podem ser hackeados ou interceptados usando métodos convencionais. Em 2030 pode ser possível usar um computador pessoal para transmitir ou acessar informações criptografadas quanticamente via um computador quântico na nuvem.
O Departamento de Energia dos Estados Unidos da América revelou seu projeto para uma internet quântica nacional com um protótipo previsto até 2030. 9. 1 bilhão de genomas humanos serão sequenciados. Até o mais tardar em 2025, os testes de DNA serão tão baratos, rápidos e rotineiramente acessíveis que mais de 1 bilhão de genomas humanos serão sequenciados ao redor do mundo. Isso é cerca de 1/8 da população mundial. A quantidade de dados genômicos alcançará a escala de exabytes, aproximadamente do mesmo tamanho que todo o conteúdo de vídeo do YouTube. Essa grande quantidade de dados facilitará o uso da inteligência artificial para identificar diversos distúrbios associados a genes específicos, incluindo os cognitivos. Como 75% do QI de uma pessoa é atribuído a diferenças genéticas, a identificação e exploração desses genes poderiam ter um papel enorme na criação de humanos superinteligentes nas próximas décadas. 10. Simulações precisas do cérebro humano e seus 100 bilhões de neurônios poderão se tornar possíveis já em 2025, devido ao crescimento exponencial de dados e tecnologia da informação. Embora seja possível escanear e mapear um cérebro humano completo até o nível de neurônio, analisar os enormes volumes de dados e usá-los para entender completamente seu funcionamento levaria muito mais tempo. Contudo, este grande marco levaria a abordagens inovadoras para resolver a maioria das doenças cerebrais. Isso pode nos ajudar no aprimoramento cerebral não biológico, usando interfaces cérebro-computador para controlar objetos virtuais e na transferência de memórias entre humanos e máquinas. Até 2030, a internet de terabyte seria comum, e o 6G substituiria o 5G. Especialistas estimam que poderia ser 100 vezes mais rápido que o 5G, equivalente a 1 terabyte por segundo. Com essa velocidade, você baixaria 142 horas de filmes da Netflix em 1 segundo. O 6G permitirá que o ciberespaço suporte o pensamento e as ações humanas em tempo real, através de realidade virtual e dispositivos de interface cérebro-computador acoplados ao corpo. Isso resultaria em experiências de realidade virtual que parecem e se sentem como a vida real. Além disso, a internet das coisas poderá crescer em magnitudes ainda maiores. Conectaria não apenas bilhões, mas trilhões de objetos. 12. A tecnologia de rede inteligente se popularizará nos países desenvolvidos, proporcionando vantagens como: as redes inteligentes possibilitam a transmissão bidirecional de energia pelas linhas elétricas. Isso permite que residências e empresas adicionem eletricidade excedente à rede, evitando o desperdício de energia. As redes inteligentes se adaptarão à produção esporádica de energia solar e eólica, viabilizando as energias renováveis em grande escala. Com a rede inteligente, se uma linha de transmissão quebrar, causando um apagão, sensores localizam instantaneamente a área danificada, e a eletricidade é redirecionada para lá. Isso reduziria apagões no futuro. Nas próximas décadas, as redes inteligentes crescerão ainda mais. Regiões inteiras e países começarão a unir suas redes. 13 eletrônicos dobráveis podem se tornar comuns. Até meados dos anos 20, a eletrônica impressa poderia explodir no mainstream, criando uma nova geração de eletrônicos ultra-finos. Até 2030, os custos de fabricação serão tão baixos que eles estarão presentes em diversas aplicações comerciais e de consumo diárias, permitindo que dispositivos antes volumosos ou pesados sejam dobrados, guardados ou transportados facilmente como folhas de papel. Isso inclui TVs flexíveis, que poderiam ser enroladas ou penduradas como pôsteres. Smartphones e e-books dobráveis podem se popularizar. 14. 3D de código aberto custarão quase nada. 3D será uma tecnologia de consumo comum, produzindo vestuário por centavos. Em 2024, a impressão 3D será mais de 30 vezes mais rápida do que era em 2014. Milhões de designs de código aberto estarão disponíveis para baixar. As sweatshops em países em desenvolvimento poderiam diminuir, com empregos de fábrica mal remunerados se tornando obsoletos. Discos rígidos de 100 terabytes. 100 TB serão comuns até 2026, com 50 TB à venda. Até 2030, consumidores terão acesso a 100 TB. Isso será possível graças à inovadora técnica de gravação magnética assistida por calor, que permitirá a escrita de dados em espaços muito menores. Além disso, os discos rígidos usarão múltiplos atuadores simultaneamente, multiplicando as velocidades de leitura e escrita dos dados armazenados. Esses HDs permitirão o armazenamento de vídeos em 8K e 16K. Além disso, eles nos ajudarão a executar aplicativos e armazenar arquivos que envolvem tecnologias como realidade virtual e aumentada, edição avançada de vídeo, IA e mais. 16.
Mísseis hipersônicos serão comuns em grandes militares. Quando lançados, os mísseis de cruzeiro normalmente atingem de 500 a 966 km por hora. Contudo, os mísseis hipersônicos podem superar Mach 5, sendo 7 vezes mais velozes que mísseis comuns e 5 vezes a velocidade do som. Devido à sua velocidade, são difíceis ou impossíveis de desviar com sistemas defensivos convencionais. 17. O sequestro de carbono será amplamente utilizado em vários países. Após anos de pesquisa e desenvolvimento, novas abordagens serão usadas para capturar e remover CO2 do ar. Uma forma de sequestrar carbono é plantar árvores artificiais. Árvores artificiais podem capturar dióxido de carbono com um sistema de filtragem muito mais eficiente do que árvores reais. Elas vêm em várias formas e podem ser colocadas em grandes cidades, rodovias e outras áreas poluídas onde tem maior impacto positivo. Depois que o dióxido de carbono é retirado do ar, sua forma sólida pode ser usada para vários fins, como a fabricação de produtos. Contudo, é necessário ter cautela para assegurar que o CO2 não seja novamente liberado na atmosfera após sua reutilização. 18. Pequenos reatores nucleares modulares podem se tornar amplamente adotados. Pequenos reatores modulares são uma nova classe de usinas nucleares menores, mais baratas, seguras e adaptáveis. Devido ao seu custo muito menor em relação aos reatores tradicionais, eles são especialmente atraentes para nações em desenvolvimento, que não podem gastar dezenas de bilhões de dólares em infraestrutura. Pequenos reatores modulares também permitiriam adicionar gradualmente incrementos de capacidade conforme o aumento das necessidades de energia ao longo do tempo. 19. Até 2030 espécies extintas, como o mamute lanoso, o pássaro dodo e o tigre de dentes de sabre, poderiam ser ressuscitadas. Há 3 métodos distintos para restaurar espécies extintas de fauna e flora. A clonagem envolve a extração de tecido preservado para criar uma cópia moderna exata. A criação seletiva é onde uma espécie moderna intimamente relacionada recebe características do parente extinto. E a engenharia genética é onde o DNA de uma espécie moderna é editado até que se assemelhe muito à espécie extinta. No futuro, a restauração de espécies extintas pode se tornar crucial para a recuperação da biosfera terrestre. Para diversos fins, poderíamos até ver a restauração do Homo sapiens e várias espécies de dinossauros nas próximas décadas. 20. Todo o fundo do oceano será mapeado. Até agora, menos de 10% dele foi mapeado em detalhes. Até mesmo os serviços da Lua, de Marte e de outros planetas são mais bem entendidos. Organizações na França e no Japão estão colaborando no projeto Seabed 2030, que visa mapear completamente o fundo do oceano mundial até 2030. Frotas de embarcações automatizadas com sensores e tecnologias avançadas cobririam milhões de milhas quadradas em viagens transoceânicas como parte do esforço. Esses navios lançariam robôs presos para inspecionar áreas de interesse, até o fundo do oceano, milhares de milhas abaixo da superfície. Até 2030, o projeto estará em grande parte concluído. Os mapas revelariam com detalhes inéditos a estrutura física do fundo do oceano, indicando a localização de naufrágios, aviões caídos, artefatos arqueológicos e outros pontos de interesse. As aplicações comerciais incluem mineração submarina e inspeção de dutos. Obrigado por assistir. Não deixe de ver o vídeo à direita sobre tecnologias em 2040.